levou Israel a ser um dos países mais, um dos líderes do mundo, e não tem quem não fale de Israel hoje praticamente todo dia, né? E diante disso não tem como dizer que não. Por isso que eu chamo, Michel, Israel da terra dos milagres, que isso para mim é um milagre. E já partindo aqui para as 3 perguntas finais, eu vou fazer essa próxima aqui, que como foi a reação dos judeus que viviam fora da região, fora de Israel, principalmente na Europa, nas Américas, diante da notícia da recriação do Estado de Israel. Eu usaria até um salmo que diz: a nossa boca se encheu de riso e nós falamos grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque, assim, eu não sei eles. Eu que hoje tô fora, não fiz parte de nada disso, eu me encho de alegria quando eu ouço a história da recriação do Estado de Israel. Eu sempre digo que, inclusive, eu esqueci de te falar que quando eu levei Cid Moreira no primeiro festival gospel, sabe quem que eu levei junto? O filho do Oswaldo Aranha, o Luiz Aranha. Ele foi também, e eu tive o privilégio de diversas noites, a gente sentava na recepção do hotel e ele me contando coisas que ele ouvia, que ele era ainda criança, mas ele ouvia o pai dele dizer: nós temos que conseguir aprovar a partilha da Palestina, temos que ter um Estado árabe, um Estado judeu. E então, ele fala até no festival, o Luiz Aranha, o filho de Oswaldo Aranha, me parabeniza ali, e ele recebeu do governo de Israel também um presente por ele estar ali, um reconhecimento do Ministério do Turismo. Então, assim, não tem como. Eu falo que Deus pegou a mão de Oswaldo Aranha e falou: olha, eu vou usar a sua mão para cumprir as profecias que os meus profetas profetizaram, inspirado por mim, porque é comovente, é maravilhoso, é um testemunho da veracidade da palavra de Deus. Eu já fiz a próxima, já fiz sim. Eu falo demais, é porque eu fico muito empolgada quando se fala de Israel. Desculpa, viu, Michel? Não, tudo bem, tá certo. E realmente houve essa empolgação com a criação de Israel ao redor do mundo. Nem todos os judeus quiseram vir para cá, nem da Europa, nem do Oriente Médio. Muitos foram para o Brasil, para a América do Norte, para a Europa, porque, pastora, isso aqui, essa região aqui, se hoje é super desenvolvida, e tem estrada, e tem hospital, e tem lanchonete, shopping center, e sinagoga, e tem tudo, isso aqui até antes da criação de Israel, isso aqui, todo o norte ali, a região da Galileia, onde a gente vai e passeia, era um pântano, tinha um monte de doença, malária. Então, você pegava um judeu lá da Europa, falava: não vou para esse lugar, Palestina é o final do mundo. Era um buraco, um lugar longe. Era difícil chegar, tinha um trem meio capenga que vinha da Turquia, tinha um navio, mas era longe, era um lugar subdesenvolvido, um lugar ermo, né? A terra desolada que está na profecia, né? Exatamente. Então, muita gente não queria vir para cá, mas quando houve a criação de Israel, sim, houve uma euforia mundial, depois do extermínio do Holocausto, né? A criação do Estado. Agora, como sempre na história do povo judeu, a alegria também vem com a dor, né? Porque logo em seguida da criação do Estado, veio o sacrifício de entrar numa guerra dura, né? A guerra da independência, uma guerra difícil, e até hoje, todas as conquistas de Israel, elas são conquistas que elas são acompanhadas de dor, são acompanhadas de sacrifício, trabalho duro, o preço da guerra, o preço de dor também. Agora, sem dúvida que como se diz, os judeus ao redor do mundo dançaram nas ruas, e até hoje existe o costume, as comunidades judaicas, de passar
doações, de ajudar Israel no que for possível. E no começo de Israel isso foi muito importante. Se passava um fundo de desenvolvimento de Israel, mandava cofrinhos pelas comunidades judaicas e cada um punha uma moeda, né? Não, lógico, sempre teve os grandes filântropos, os grandes doadores que ajudaram muito na criação de Israel, enfim. Mas o povo em comum colocava moedinha, moedinha, moedinha. Então posso dizer também que Israel foi uma criação coletiva do povo judeu do mundo inteiro. Michel, eu acho que as duas perguntas que precisariam ser feitas, elas já foram respondidas todas aqui. Eu acho que nós já temos aqui 1h45 mais ou menos de live. É uma aula, obrigada. Eu quero te agradecer demais por você, por tudo, né, que você compartilhar o seu conhecimento, essa conversa que, assim, na verdade, você está sendo um professor para a gente. Muitos professores, historiadores, não sabem explicar detalhes que você explicou e você deu uma aula aqui que poucas pessoas conseguiriam ter. Eu espero que nos encontrarmos em breve aí em Israel e tudo isso que você nos ensinou, nos mostrou aqui, que você possa em loco nos mostrar. Eu sei que é só um pouquinho, que a gente poderia ficar um dia fazendo lives aqui, que não contaria toda a história do povo judeu, tudo que aconteceu, mas eu quero encerrar com uma pergunta mais pessoal, se você me permitir. Eu queria que você me falasse de onde que você é aqui do Brasil. Você nasceu aqui no Brasil, dá para ver, mas de onde, qual estado, qual cidade, e o que te motivou a ir para Israel, o que te motiva a estar em Israel e quais são as suas expectativas para o futuro dos seus filhos, da sua família, enfim, se você quiser responder essas perguntas aí. Difícil, né? Não, olha, eu que agradeço a oportunidade, eu gosto de compartilhar um pouco que eu sei, eu acredito na troca também de conhecimento e no estudo contínuo, acho que é a melhor maneira de se relacionar com as pessoas e de aprender e de viver, senão não vale a pena, né? Se a gente não tiver relacionamento e não souber conversar, não souber trocar informação e estudar em conjunto, não faz sentido. Eu sou de São Paulo, da capital do bairro da Vila Mariana, e eu vim para cá em 2002. Eu tinha decidido que minha identidade judaica ela tinha a ver com o Estado de Israel, ou seja, com o sionismo, que é um movimento que acredita que o judeu tem que ter a independência. Esse é o sionismo, significa que o judeu tem que ter um país. Então eu vim para cá, mas eu queria também estar perto também das coisas que eu gosto, que são a Bíblia, a arqueologia, a história do povo judeu, teologia, teosofia, enfim, tudo que é ligado à religião. E eu já era jornalista no Brasil e eu queria largar o jornalismo, não deu certo, eu continuei. Depois encaminhei para o turismo também, que são duas atividades que eu acho que são complementares, o jornalismo e o turismo. São maneiras de contar histórias, eu acho que os dois lados me ajudam. No turismo, o fato de eu ser jornalista me ajuda também com histórias e com experiências que eu passei por aqui como jornalista também. E no jornalismo, o turismo me ajuda com conhecimento e com relacionamentos, com os relacionamentos e com as experiências, principalmente com as pessoas. Agora, a expectativa para o futuro. Eu acho que Israel ainda tem muitos desafios. Os desafios futuros de Israel são tão grandes quanto como é que eu posso definir? Os desafios são tão grandes quanto as oportunidades. Nada nunca foi fácil para Israel ao longo da história.
nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. E um país é feito por pessoas. Eu acho que aqui tem pessoas incríveis, tem mentes brilhantes. Israel tem amigos no mundo. O público evangélico, eu acho que é um dos maiores exemplos dos amigos que Israel pode ter ao redor do mundo. E é um país que tem muitas possibilidades, tem muita gente boa aqui. Eu acho que esse é o grande segredo de Israel. Tem muita gente boa, muitas pessoas brilhantes e muitas pessoas que estão dispostas também a abrir mão, muitas vezes, de desejos e vontades pessoais, em nome de uma causa maior, em nome de uma causa coletiva do povo judeu, ou em nome de Israel como um país que leva ao mundo, vamos dizer, valores comuns com cristãos, até com muçulmanos, até com outras religiões, que eu digo que são valores que parecem óbvios, né? Valores de respeito, valores de humanidade, valores de pensamento positivo, de pensamento de fé, de pensamento de desenvolvimento, né? E nada de atraso, enfim. Infelizmente, meus filhos eu acho que ainda vão ter que servir o exército, ainda não vai chegar a paz, mas também um outro fator, a gente comentou bastante, o que mantém o povo judeu e o que mantém as pessoas de fé é justamente a esperança e a fé, né? Isso que a gente não perde e é isso que mantém o nosso espírito e a nossa chama de vida. Michel, só te agradecer mais uma vez e pedir a todos vocês que estão nos assistindo para você compartilhar o máximo que você puder, enviar para todo tipo de pessoas, seus familiares, colocar nos grupos de WhatsApp, nas suas páginas, no Facebook, todos os lugares, porque aqui é uma aula que você não vai achar em nenhuma sala de aula, uma aula que você não vai ter em nenhum lugar. E se preparar também para você que quer, né, ir a Israel comigo esse ano de 2025. Hoje nós estamos gravando este programa aqui, estamos em março, né, de 2025, e se tudo nós temos que colocar se é vontade de Deus, porque se for vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for vontade de Deus, não vai dar. Mas eu já estou me programando, já começando a, vamos dizer assim, a rascunhar um roteiro. Os meus roteiros são roteiros maravilhosos, que não só vamos conhecer os pontos turísticos, o Michel será o nosso guia. Então, imagina um professor desse, um jornalista, um guia nesse nível, nos contando a história lá dentro da Terra Santa. Você vai poder caminhar nos caminhos que Jesus caminhou, pisar nas pedras que foram pavimentadas de milagres por Jesus. Enfim, se prepara, aqueça o seu coração. Nós sabemos que a Israel não é questão de poder aquisitivo, mas sim de propósito, de desejo. E nos bastidores, antes de começar, eu falei para o Michel que eu tenho uma amiga que ela ficou 2 anos vendendo pizza na porta de uma igreja com a autorização do pastor, juntou o seu dinheiro e foi comigo para Israel. Então, isso é maravilhoso, isso chama propósito, porque tem pessoas que o único obstáculo que eles não têm é o dinheiro, mas eles não têm essa como prioridade, Israel como prioridade. Se você colocar isso no seu coração, acredite que Deus abrirá todas as portas para você. Muito obrigada, Michel, obrigada a todos vocês e divulgue o máximo que você puder e até a nossa próxima live. Que Deus abençoe a todos.